Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus por estarmos juntos aqui mais uma vez. Para mim uma honra. Trago um abraço da minha família. Minha esposa não veio hoje porque ela estava ministrando lá. E minhas filhas estavam servindo. E aí meu companheiro, meu filho, o pastor Mateus, veio me acompanhar. Obrigado, filhão, te amo. Uma alegria. E uma honra estar com vocês aqui. Sempre é uma bênção, sempre é uma alegria, irmãos. Eu quero convidar você para lermos mais uma vez o texto de Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4. Capítulo 4. Eu quero ler do versículo 9 até o versículo 12. 9 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na NVI. Você fica à vontade para acompanhar aí na sua versão. Não vai ter problema nenhum. Obrigado, meu irmão. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Se cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém, queridos? Amém. Amém. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Peça o Espírito Santo para falar com você de uma forma personalizada esta noite. Amém. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece o coração. E Ele te trouxe hoje aqui porque Ele quer falar com você. Então vamos falar com Ele mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua Palavra. E a Tua Palavra, Senhor, é vida, é eficaz, é poderosa. Separa junta de verduras. Separa, Deus, o espírito do carne. Pai, tudo que nós precisamos, nela nós encontramos. E essa noite nós nos expomos à palavra. E nós oramos para que Teu Santo Espírito, que nos sonda, que nos conhece, fale aos nossos corações. O Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. O Senhor conhece a nossa necessidade. Espírito Santo, torne o nosso coração cativo à Tua voz. Cativa a Tua voz. Fala de uma forma que não tenhamos dúvida daquilo que o Senhor está falando, daquilo que o Senhor está fazendo esta noite. Em nome de Jesus, ministra no nosso coração. Essa igreja é Tua, esse povo é Teu. Foi o Senhor que morreu por nós e do Senhor nós somos. E em nome de Jesus, nós te rendemos graça, louvor, honra e te exaltamos e adoramos o Senhor na nossa, Deus, humilde dependência, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos o Senhor essa noite e nos submetemos à Tua voz, ó Pai, em Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém, amém, amém. Pode se sentar, irmãos. A unidade familiar como alicerce do lar. Esse é o tema que Deus colocou no coração de vocês, e eu quero compartilhar com vocês em cima desse tema. Você pode repetir comigo? A unidade familiar como alicerce do lar. Mais uma vez, a unidade familiar como alicerce do lar. Irmãos, nós estamos vivendo uma das maiores crises familiares da história. Você já sabe disso.
Todos os dias nós temos notícias, ouvimos notícias que nos entristecem acerca de famílias. Nunca houve tantos avanços tecnológicos, nunca houve tantas facilidades de comunicação, tanto acesso à informação, mas de forma paradoxal, nunca existiram tantos lares emocionalmente quebrados, relacionamentos adoecidos, famílias espiritualmente fragilizadas. Semana passada, após o culto, na nossa comunidade de fé, estávamos recebendo um casal de pastores que veio dar um treinamento para a gente sobre cura e libertação, lá de Curitiba. Eles são especialistas nisso, são psicólogos, terapeutas, clínicos, muito experientes, formados pela Escola Beta dos Estados Unidos na área de cura e libertação. Meus amigos, e nós passamos um final de semana imersos buscando cura e libertação. Depois do culto, levei eles para jantar. Estávamos nos alimentando, de repente toca o telefone, meu telefone. Eu me surpreendi com a ligação, atendi o telefone, uma irmã da nossa igreja desesperada. E a primeira coisa que ela falou foi assim: pastor, me ajude, nos ajude, que a minha sobrinha acabou de tentar o suicídio. Uma menina de 13 anos de idade. Ela estava no culto. Ela participou do culto. E ela chegou em casa, ela tentou se matar. Dores profundas na alma. Dores familiares terríveis. Essa menina perdeu ao pai com 8 anos de idade. O pai faleceu. Com 10 anos de idade, a mãe dela morreu de câncer. Ela tem uma irmã especial de 34 anos, cadeirante, que não fala e precisa de todo o suporte que você possa imaginar. Você consegue imaginar a dor dessa menina? Veio o Dia das Mães. E a crise emocional e psicológica dela aumentou. Queridos, nós estamos vivendo crises familiares terríveis. Por muitas vezes nós achamos que essas coisas não aconteceriam conosco. E deixa eu te falar, a igreja é o lugar mais seguro para a gente falar sobre essas coisas. A igreja precisa tratar sobre essas coisas. Eu sou psicólogo, irmãos. A igreja precisa olhar para isso com seriedade. Nós planejamos para o mês de setembro desse ano, o mês inteiro, numa imersão sobre saúde mental na igreja. Não é falta de espiritualidade, não, irmãos. São dores emocionais profundas. Em 2018 eu passei por uma crise de burnout. Eu experimentava uma angústia na minha alma que eu não tinha explicação. Burnout é esgotamento por excesso de trabalho. E o crente pensa em suicídio. Sabia disso? E sabe como é que ele pensa em suicídio? Na linguagem de crente. Jesus só podia me levar. Diga um crente falar isso para você, você está pensando em suicídio. E ao contrário do que se fala por aí, se falar de suicídio vai aumentar, mentira. É conversa. É o poder público não querendo assumir a responsabilidade. Não se trata disso. A gente tem que tratar com seriedade as coisas e entender que dores faz parte da nossa alma, do nosso coração, e que nós precisamos tratar. E o crente precisa romper o senso comum de que tudo é do diabo. Nem tudo não, sabia?
Não é tudo não. Ele até entra quando existe a brecha da fragilidade. Associar a baixa espiritualidade a esses problemas emocionais não é isso não, irmãos. Quando eu estava com o Bernardo, sempre jejuei, sempre orei, busco a palavra de Deus todo dia, sou pastor, e estava adoecendo por excesso de trabalho, excesso de dores. E sabe por que eu estou falando sobre isso? Provavelmente você está sentindo isso hoje, agora aí, ó. Está entendendo o que está acontecendo com você. Crises familiares profundas, crises relacionais, relacionamentos adoecidos, pessoas dentro de casa que não se falam, não se suportam, não se toleram, cada um no cômodo de uma casa, sinais de adoecimentos. Graças a Deus nós conseguimos intervir a tempo a menina, graças a Deus não conseguiu consumar. Foi levado para o hospital, ficou internado, está medicado, está fazendo acompanhamento, está se sentindo melhor. Olha para cá, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem um problema de coração, você vai aonde, irmãos? Você trata em casa. Você não trata em casa, você procura um médico. E você procura um cardiologista, não é não? Ou você vai no oftalmologista para olhar o seu coração. Você não vai. Não é assim? Se o seu problema é no olho, você pode ter o maior especialista em cardiologia, mas você vai nele? Você vai no oftalmologista para olhar o seu olho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E quando a sua alma está doente, você vai aonde? Quando o seu psicológico está abalado, você procura o quê? Psicólogos, psiquiatras estudaram a vida inteira como médico para poder cuidar dessas situações. E aí, deixa eu quebrar um mito aqui. O senso comum, as pessoas que não param para refletir sobre as coisas, vão dizer que quem vai no psicólogo, no psiquiatra é doido. Olha para cá. Quem não vai, fica doido. Amém. É a gente vai para não ficar. Porque se não for, fica. Aí vai ser internado na clínica, irmãos. Viver com muita gente. É como o coração, se você não tomar o remédio, não cuidar do remédio. O médico, o psiquiatra passou por um remédio para poder dormir. Quantos anos você toma remédio de pressão? Eu tomo remédio de pressão desde 24 anos. E eu tenho 49 anos. Faço daqui a 2 meses 49 anos. Qual o problema? É menos espiritual isso? Eu já precisei tomar remédio para dormir. Porque eu não conseguia dormir. E 14 dias sem dormir fica doido. Enlouquece. Sabia disso? Então, irmãos, olhe para a sua saúde relacional, emocional, psicológica e cuida, senão adoece tudo à sua volta. Sabe por que as famílias estão adoecidas, pastor? Porque a maioria das pessoas estão doentes emocionalmente e não sabem lidar com isso. E quando eu não sei lidar com a minha dor, eu sango na vida de quem não está me encontrando, irmãos. É espiritual. Essa sua frase não deu para entender. Quando eu não entendo, eu sangro na vida. Quando eu não sou curado, eu vou sangrar na vida de quem não está me encontrando. A minha dor, eu responsabilizo o outro que não está causando ela. Deixa eu te dar um exemplo. Alguém fez um mal para mim. Aí aquilo me afetou, machucou minha alma, meu coração. Aí eu encontro você e te conheço agora. Porque eu não tratei com aquilo que aconteceu comigo, eu vou maltratar você que eu estou conhecendo agora e não tem nada a ver com a história. Eu estou sangrando na vida de quem não está me cortando. Quem me cortou foi o outro. Quem me machucou foi o outro. Não é agora o outro. É por isso que as pessoas hoje têm dificuldade de relacionamento. Olha para cá, se alguém te fez um mal, não significa que o outro que está do seu lado vai te fazer mal também, não, irmãos. É por isso que a gente fica desconfiado, porque a gente não está cuidando do nosso coração. Quando você cuida do seu coração, trata as suas feridas,
você não fere os outros. E aí, Satanás não vai alimentar de você. Sabe qual é a comida dos demônios? As nossas feridas. O alimento dos demônios são as feridas que nós não curamos. Eles se alimentam. Por isso ele quer manter você doente. Senão ele não tem mais comida. Você está me entendendo? Hoje, o que eu quero conversar com você aqui é para mostrar para você um caminho de cura, de possibilidade, de restauração para os nossos lares, para as nossas famílias. Deus foi quem idealizou a família. A família foi criada por Ele. Ele sonhou, Ele planejou. A família Ele não outorgou a ninguém. Deus criou só 2 instituições no mundo, irmão. Só 2. Todas as outras foram criadas pelo homem, na inteligência que deu a ele. Mas teve 2 instituições que Deus não deu ao homem o direito de criar. Primeiro, a família. Segundo, a igreja. Quais são as instituições mais atacadas que existem? A família e a igreja. Deus não criou partido político, irmãos. Foi correr a cabeça de gente. Deus não criou empresas, organizações, instituições. Não, foi o homem que criou. Deus criou a família e a igreja. Por isso que essas 2 instituições são tão atacadas. Sofrem tanto, mas Deus nos deu recursos para isso. Nós vivemos, queridos, hoje em uma geração, em um tempo, em um momento, presta atenção nisso, onde as pessoas se conectam virtualmente, mas se distanciam emocionalmente. Estão conectadas com o telefone na mão, falando com o mundo inteiro, mas não tem vínculo emocional, não tem vínculo afetivo. Tem hora que eu me irrito em alguns lugares que eu vou. Sai para alguns lugares para ter um momento de comunhão. Agora já tem vários lugares que obrigatoriamente fazem isso. Aí chega com a família, senta na mesa, cada um está no celular e ninguém conversa. Consegue entender o nível de adoecimento que ele está? Dorme com o celular debaixo da orelha. Está prejudicando o seu cérebro, matando seus neurônios, afetando o seu coração. Para os homens, afetando a sua capacidade sexual. Dorme com essa. Tira o celular do seu quarto. Põe longe de você. E pelo amor de Deus, não carregue o celular dentro do carro. As ondas eletromagnéticas vai te destruir. E vai destruindo aos poucos. Consegue entender o problema que nós estamos vivendo, irmãos? Estou falando para você, ciência pura. Contra fatos não existem argumentos. As pessoas estão conectadas virtualmente. A moda agora é viver com amizade virtual. Eu assisti um filme essa semana, 2 semanas atrás com a minha família. Família de Aluguel. Alguém já assistiu? É um filme recente agora. Sabe o que é aquele filme? É o retrato da sociedade asiática hoje. Sabe o que a sociedade asiática está fazendo? Contratando pais e mães de aluguel. Tem noção do que é isso, cara? Contrata pai e mãe de aluguel. Contrata família de aluguel. Você consegue entender a que nível estamos chegando? Isso é questão de tempo. Vai chegar aqui. Os consultórios estão lotados. Porque a gente não está observando o que está acontecendo com a gente, irmãos. E a gente está correndo um risco muito grande, porque a gente fica espiritualizando as coisas. A gente tem que ter cuidado com isso. Nós vivemos também em uma geração onde, presta atenção, as casas estão cada vez mais equipadas, mas os lares cada vez mais vazios. Eu conheço uma casa, Dona, tem 7 televisões dentro de casa. Só tem 3 pessoas morando nela.
Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, por favor. Será que a pessoa não consegue perceber isso, cara? Tira a televisão do sofá, faz um favor para você, quebra ela, joga no lixo. Você está acabando com a sua vida. Para que isso? Quarto é lugar de dormir. Para os casais, falando para os casais, é lugar de namorar, ter afeto, ter intimidade, ter carinho com o outro. Não é ficar vendo filme, assistindo coisa. Lá em casa é proibido, não tem. Só tem uma televisão na sala, perto do Mateus aqui, ó. A gente assiste tudo junto. Pra que isso, cara? Tem lá, você consegue imaginar uma casa que tem 3 pessoas morando, tem 7 televisões, irmãos. Tem televisão na cozinha. Meu Deus do céu. Você consegue perceber de onde é que está o vazio? Nós vivemos também em uma geração onde há excesso de entretenimento, mas há falta de comunhão. Tem facilidade para fazer o tempo inteiro. Os meninos hoje estão o tempo inteiro conectados. Olha para cá, pai e mãe. Você quer ter unidade na sua família? Primeiro, não dê seu celular para o seu filho. Antes de pelo menos 13 anos. Antes disso, não dê. Depois você não vai dar conta de reverter o problema. Eu trabalho numa escola com mais de 1000 alunos, de adolescentes de 13 a 17 anos. Você não tem noção do caos que é. Você não tem ideia do que nós enfrentamos todos os dias lá. Pode até mudar uma coisa para você ver que dia que vai ter celular. O filho do Cristiano Ronaldo tem 16 anos e ele não tem celular. Perguntaram ele por quê? Ele disse que eu não quero que se leve meu filho. A primeira coisa que a gente faz é dar um celular na mão do seu filho. Você não sabe o que ele está vendo. Os meninos hoje falam inglês, com a maior facilidade do mundo. Aí vai jogar online. Aí tá no joguinho online, o Roblox, a galera conhece Roblox. Eu tenho certeza. Já ouviu falar no Roblox? Roblox é uma plataforma de aliciamento de menores, onde está cheio de pedófilo, cheio de pessoas com ideologia de gênero, destruindo a vida de seus filhos. Jogo online em casa é proibido. Não entra, não tem o que, pode reclamar, pode rasgar a boca, não estou nem aí, eu sou responsável pelos meus filhos. Pergunta para eles se eles vão na casa dos outros, vir na casa dos outros. Em casa é proibido. Não vai. A sua radical, o problema é seu, você cuida da sua família, eu cuido da minha. O dia que eu estiver no céu, eu vou chegar diante de Jesus e vai pedir a conta dos meus filhos. O que você fez com a Letícia, com a Esther e com o Mateus? Eu vou prestar conta deles. Do seu é ser você que vai prestar. A escolha é sua. Meu filho vai ficar chateado, o problema dele. Ele tem 2 razões, 2 problemas. Um vai ficar chateado, o outro vai deixar de ficar chateado. Pronto. Quem vai te mandar cheio de entretenimento, desconectado, perdido, adoecido, doente? Quem vai te mandar? Está cheio de telefone se cortando o tempo inteiro, igual eu vejo lá na escola? A coisa mais comum que eu estou vendo na escola é a mutilação. Esse dia chegou uma menina lá, a gente ficou assustado com o tamanho da cicatriz que ela estava no braço. Mas ela tem um iPhone de última geração, irmão. Sabe o que ela fala pra gente? O que ela mais deseja é o carinho, o afeto e a compreensão dos pais. Nós vivemos em uma geração que está cheio de opiniões, excesso de opinião. Não é assim que todo mundo tem opinião, todo mundo fala o que quer, assim? Agora, qual o problema? A
ausência de diálogo verdadeiro. Não senta para conversar, não senta para ouvir. Pais, eu pergunto os filhos como eles estão, o que eles estão sentindo, o que está passando. Nós vivemos um tempo onde há muitas distrações, mas pouca presença de Deus. Pouca presença de Deus em nós. Nós estamos vivendo uma geração marcada por crises o tempo inteiro. Nunca se falou tanto sobre família. Ao mesmo tempo, nunca houve tantos lares fragilizados emocionalmente, espiritualmente e moralmente. Sabe qual é a maior necessidade hoje dos jovens? Referenciais. A nova geração não tolera mau caráter, gente. Não tolera, não suporta. Eles não conseguem lidar com uma pessoa que diz uma coisa e faz outra. Eles não dão conta de viver com isso. Essa é a marca dessa geração. A maior necessidade dessa geração chama-se referencial. Pessoas que são modelos de caráter, de integridade, de sinceridade, de lealdade, de verdade. A família, ela está sendo atacada de várias maneiras. Tem que você prestasse atenção nisso. De onde estão vindo os ataques? Estão vindo ataques por meio do individualismo. Ela está sendo atacada pelo individualismo. As pessoas só pensam em si mesmas. Egoísmo, a cultura do descarte, nada tem valor. Nós vivemos a época da substituição. Quebrou, troca. Não deu certo o relacionamento, vamos passar por outro. Isso é um modelo que está sendo construído de mentira na mente da gente. Está sendo atacada pela a banalização do casamento. O casamento hoje não tem mais valor, irmãos. Não tem mais valor. Isso que vocês fizeram aqui é uma honra, porque as pessoas não se importam mais com isso. A família está sendo atacada pelas ideologias contrárias aos princípios bíblicos. As pessoas hoje estão dando muito mais valor às ideologias do que à palavra de Deus. A nossa regra de fé, ela é a nossa única regra de fé, é a palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ponto final. Não é o que o outro diz, não é o que o governo diz, não é o que o político diz, é o que a Bíblia diz. Depois a gente sofre as consequências, a gente não está dando conta do que está acontecendo, porque a gente está prestando atenção, nós não devemos combater. A família está sendo atacada pela ausência da presença de Deus dentro do lar. Faz tanta coisa, mas não cultiva a presença dentro de casa. Eu vou falar daqui a pouco para vocês e contar a história da minha casa, da minha família, para vocês verem mais fazer isso. Nós escolhemos fazer isso. Nós decidimos fazer isso. Irmãos, eu queria que você guardasse no seu coração. O inimigo sabe que se distrair a família, se destruir a família, ele vai destruir as gerações inteiras. Por isso é que Satanás trabalha constantemente para fazer algumas coisas. Primeiro, para dividir os relacionamentos. Para um filho, a dor de um pai ausente é maior do que a morte do seu pai. Uma pessoa que perdeu o pai sofre menos do que um pai que o rejeitou. Por isso que a separação dos casais prejudica mais do que a morte de um dos cônjuges. Porque em vida o pai ausente ou a mãe ausente escolheu negar o afeto, escolheu negar o amor, escolheu negar a atenção, o cuidado,
escolheu negar a presença. Quem morreu não, escolheu, morreu. É mais fácil para você aceitar alguém que partiu, eu já contei a história para vocês da minha vida, do que você aceitar a escolha de alguém que está vivo e te nega agora. Satanás, ele trabalha constantemente para gerar ressentimento no nosso coração, para manter a gente ferido, para ele alimentar a ferida. Hoje não se fala de perdão. Irmãos, existe o aspecto científico do perdão. Perdoar cura. Cura, irmão, cura. É ciência, irmão. A medicina diz isso. 65% das pessoas que estão nesse exato momento numa emergência médica estão por adoecimentos psicossomáticos, por doenças emocionais e psíquicas, irmãos. 65%. A cada 10, 6,5 estão lá por isso, por doenças emocionais. A maioria delas por causa de quê? Falta de perdão, por causa de ressentimento no coração. Hoje a ciência já prova, irmãos. Existem vários tipos de câncer que não passa de questões emocionais não resolvidas. Câncer da garganta. Passou a vida inteira engolindo, não conseguia falar. Câncer do intestino. Pessoas que são expostas a situações que não conseguem digerir. Somatiza o intestino. Câncer nos ossos, dores insuportáveis. Pessoas que são expostas a dores emocionais insuportáveis. E aí? Tem tantas histórias. Um dia eu dou uma palestra para vocês sobre isso. Não é o caso. Satanás usa constantemente, atacando, fazendo esfriar o amor, enfraquecer os vínculos, adoecer emocionalmente pais e filhos, pais doentes, filhos doentes, netos doentes, bisnetos doentes, geração doente. Hoje eu queria desafiar você a se levantar profeticamente, presta atenção, profeticamente dizer: tudo que aconteceu na minha família acaba aqui, não passa mais. Você viveu numa família abusadora, acabou aqui. Alcoólatra, acabou aqui. Briguenta, acabou aqui. Miserável, acabou aqui. Eu não aceito passar para frente nada, porque eu tenho o sangue de Jesus sobre minha vida que me liberta. Satanás trabalha o tempo inteiro para afastar a família do altar. Enche a sua agenda, entope você de coisas para fazer, você não tem tempo de orar, de ler a Bíblia, de estar na igreja, de comunhão. Ele trabalha para isso. Sabe qual é a grande verdade? Muitos possuem casa, mas não tem um lar. Só tem uma casa. Casa é uma estrutura. Lar é um ambiente. Casa se constrói com cimento, tijolo. Lar se constrói com amor, comunhão, presença, perdão e Jesus no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto de Eclesiastes aqui reforça para nós, revela para nós a força de um lar que não está apenas numa estrutura física, mas que está na unidade espiritual, na unidade emocional e na unidade relacional da família. É disso que o texto está falando para nós, irmãos. Uma família unida, ela não é aquela que nunca enfrenta lutas, mas aquela que decide permanecer junta, apesar das lutas.
Para a gente entender a importância da unidade familiar como alicerce do lar, você precisa compreender algumas verdades. E algumas delas eu quero compartilhar com você rapidamente. Nosso tempo aqui já foi, mas eu vou passar por elas rapidamente. Primeira verdade que você precisa entender, que a unidade é um alicerce para o seu lar. Primeiro, a família foi criada para viver em unidade. Ela não foi criada para viver desunida, irmãos. Desde o princípio, Deus estabeleceu a família como um projeto de comunhão, irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 18, o Senhor diz: não é bom que o homem viva só. O que você acha que você vai conseguir sozinho? Não é bom. Se Deus, que criou todas as coisas, está dizendo que não é bom a gente ficar sozinho, como é que a gente decide ficar sozinho? Olha aí, na sua família, só não é bom que o homem seja só, vou fazer uma auxiliadora que seja